Nos Caminhos da Bíblia, com Frei Gilberto Teixeira. Cuidar do corpo, cuidar do espírito, cuidar dos outros, cuidar de si, cuidar de quem precisa, de quem não pode mais cuidar de si. Eis a nossa vocação, eis a nossa vocação. Alguém cuidou de nós, alguém cuidou de nós, e agora é nossa vez de ser samaritanos. Agora é nossa vez. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é domingo, dia 10 de julho. Nós somos convidados neste domingo a celebrar o dia do Senhor, celebrar a Eucaristia, participar da vida de nossa comunidade. O Evangelho de hoje é um convite à solidariedade, à compaixão, ao amor. Que nós nunca tenhamos um coração endurecido, um coração de pedra, mas sejamos de fato pessoas cheias de amor, de compaixão e solidariedade. Vamos iniciar então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus deste domingo, o Evangelho. Quem irá proclamar para nós será o Baldo de Ribeirão Preto, em São Paulo. Ouçamos com bastante atenção a palavra de Deus e a seguir a reflexão do Padre Geraldo Martins. E eis que um legista se levantou e disse para embaraçá-lo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força, e com todo o entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus disse: Respondeste corretamente,
Faz isto e viverás. Ele, porém, querendo se justificar, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus retomou: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, que, após havê-lo despojado e espancado, foram se deixando semi-morto. Casualmente descia por este caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente, um levita, atravessando o mesmo lugar, viu e prosseguiu. Certo samaritano em viagem, porém, chegou junto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximou-se, cuidou de suas chagas e, derramando óleo e vinho, depois colocou em seu próprio animal, conduzindo-o à hospedaria e despendendo-lhe cuidados. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo: Cuida dele, e o que gastares a mais, em meu regresso te pagarei. Qual dos 3, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus então lhe disse: Vai e também faz o mesmo. 15º domingo do tempo comum. Vai e faça a mesma coisa. Queridos irmãos e irmãs, a mesa da palavra deste 15º domingo do tempo comum nos coloca mais uma vez diante do desafio de cumprir e viver a lei de Deus. Somos introduzidos pelo livro do Deuteronômio proclamado na primeira leitura, que nos aponta 3 atitudes fundamentais para vivermos a santidade, ou seja, para cumprirmos a lei do Senhor. Que atitudes são essas? Ouvir a voz do Senhor, obedecer aos seus mandamentos e converter-se. Ouvir, obedecer e converter-se. Esse é o caminho da nossa fidelidade a Deus. E esse caminho não está longe de nós, diz o livro. Está ao nosso alcance, está em nossa boca, porque a palavra de Deus está próxima de nós. Então nós poderíamos perguntar: como trilhar esse caminho? Ouvindo a voz de Deus, obedecendo os seus mandamentos e nos convertendo. Parece ser essa a dúvida do doutor da lei que se aproxima de Jesus quando pergunta o que devo fazer para alcançar a vida eterna. A resposta de Jesus: cumpre os mandamentos. Então Jesus nos garante, tal como no Deuteronômio, que aquele que cumpre os mandamentos da lei, esse alcança a vida eterna. E esse mandamento se resume numa única coisa: amar. Amar a Deus e amar ao próximo. Portanto, Deus não exige de nós algo sobre-humano para cumprir a sua lei. Ao contrário, Deus exige de nós algo extremamente humano, que é amar. Afinal, não há nada mais humano do que amar. Mas a dúvida do doutor da lei pode ser também a nossa dúvida. Não quem é Deus ou como amar a Deus, mas quem é o próximo e como amar o próximo. O determinante aqui, portanto, é descobrir quem é o nosso próximo. E a proximidade aqui, ela não se mede por grau de parentesco, por afinidade ideológica, religiosa, por amizade. A proximidade, segundo o Evangelho, se define pela necessidade do outro. É isso que mostra a parábola contada por Jesus. Observemos que o samaritano que para e atende aquele homem caído, mostra que ele se fez próximo daquele homem. Então a pergunta colocada pelo doutor da lei foi feita de maneira errada. A pergunta, quem é o meu próximo, está equivocada. A pergunta correta é, de quem devo me fazer próximo? É isso que Jesus corrige quando, ao final da parábola, faz a pergunta fundamental, mostrando ao doutor da lei
a maneira correta de se perguntar: qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Portanto, eu é que me faço próximo do outro a partir da necessidade do outro. Esse é o caminho fundamental. Observemos aqui, queridos irmãos e irmãs, queridos ouvintes, que aquele ditado que diz assim: a caridade começa em casa. O Evangelho vai dizer um pouco diferente. Vai dizer que a caridade começa por aquele que necessita do meu cuidado, seja de casa ou seja de fora. Isso muda toda a nossa lógica. Isso muda tudo. Além disso, lembra Gustavo Gutierrez que o amor ao próximo é, em primeiro lugar, autêntico amor humano que se comove ante a pessoa maltratada e ferida. Sem compaixão, não há como amar. Sem a compaixão, o amor será meramente sentimento e não se transforma em ação libertadora, em ação que cura, em ação que traz vida e vida nova. O Papa Francisco também, comentando esse evangelho, vai dizer exatamente isso, que a chave de tudo é a compaixão. Se eu não for tomado de compaixão, eu não serei capaz de me fazer próximo daquele que está caído, que está à margem, que está à beira da morte. Diz o Papa: ser capazes de sentir compaixão, esta é a chave. Esta é a nossa chave. Se diante de uma pessoa necessitada você não sente compaixão, o seu coração não se comove, significa que algo não funciona. Fique atento, estejamos atentos, continua o Papa. Não nos deixemos levar pela insensibilidade egoística. A capacidade de compaixão se tornou a medida do cristão, ou melhor, do ensinamento de Jesus, conclui o Papa. Queridos irmãos e irmãs, olhemos ao nosso redor. Quantos estão caídos nas estradas da vida? É o sistema que machuca, que produz pobres, excluídos. É a discriminação, é o preconceito, é a desigualdade social, é a violência. Evidentemente, nós não daremos conta de tudo, mas isso não significa que nós podemos ficar alheios, insensíveis à dor do outro, ao sentimento do outro. Então, fazer-se próximo do outro. Por isso, Jesus conclui dizendo ao doutor da lei: vai e faça a mesma coisa. Agir como samaritano, mudar a nossa rota, fazer nossa a rota de quem está caído, parando, socorrendo, transformar o nosso amor em ação concreta, colocar óleo, colocar a pessoa, levá-la para que ela seja cuidada. Há tantos que precisam deste gesto samaritano. Podemos então nos perguntar: temos sido samaritanos? Ou estamos tomados pela indiferença, pela insensibilidade? Jesus, queridos irmãos e irmãs, é o grande samaritano, como nos lembra a segunda leitura tirada da carta de São Paulo aos Colossenses. Primogênito de toda criatura, aquele em quem Deus habita, ele quis reconciliar consigo todas as coisas, por isso ele derramou o seu sangue na cruz para nos salvar. Esta é, sem dúvida alguma, a atitude mais samaritana. Jesus é aquele que se fez próximo de todos, e quando todos ainda éramos pecadores. Deus nos dê a graça, queridos irmãos e irmãs, de sermos samaritanos para todos aqueles que estão caídos à beira do caminho. Fazermos-nos próximos. Esse é o caminho para ouvir o Senhor, obedecer seu mandamento e converter. Que Deus nos dê a alegria de fazer a mesma coisa que o samaritano, levando vida e esperança aos nossos irmãos e irmãs. Amém.
Contempla de novo o dia que nasce. Deixa que Deus acorde teus sonhos. Celebra feliz a dança da vida. Deixa teu ser encontrar o amor. Contempla de novo o dia que nasce. Deixa que Deus acorde teus sonhos. Celebra feliz a dança da vida. Deixa seu ser encontrar o amor. Chegamos ao final da nossa reflexão de hoje. Peçamos ao Senhor um coração cheio de amor. Obrigado, Pai, porque em Cristo, o bom samaritano, saí sempre ao encontro do homem maltratado e abandonado. Tu não nos deixas sós nas lágrimas e na noite, mas recolhe-nos no lar das tuas mãos de Pai. Com seu exemplo, Jesus ensinou-nos a não passar ao lado, ignorando o irmão necessitado que encontramos na rua. Concede-nos, Senhor, imitar a tua compaixão e a tua misericórdia, para que, portando-nos como filhos próximos de todo homem e mulher, que nos acompanha na travessia comum do deserto da vida, nos entreguemos à apaixonante missão de amar os irmãos. Assim, o amor será a nossa vida e a nossa identificação. Dai-nos, Senhor, um coração misericordioso, um coração semelhante ao vosso. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.